A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento que a gente se reúne para ler a palavra do Senhor e refletir naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar esse período com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, obrigado porque o Senhor nos deu o Seu Espírito Santo para nos guiar, nos fortalecer, nos ensinar, nos lembrar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Continua conosco nesse momento, guiando-nos nesse estudo. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos para o texto de hoje, que se encontra lá em 2 Reis 9:14. Lembrando que estávamos falando sobre Jorão, que era o rei de Israel, e que ele fez coisas más perante o Senhor, e por conta disso o Senhor tiraria ele do poder. E houve um profeta que profetizou sobre Jeú. Na verdade, Eliseu falou para um profeta ir até Jeú dizer que ele seria rei, ungiu Jeú rei. O povo conclamou Jeú como sendo rei, e assim continua a nossa história. Assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, liderou uma conspiração contra o rei Jorão. O rei Jorão havia estado com o exército em Ramote-Gileade, onde defendeu Israel do exército de Hazael, rei da Síria. Contudo, o rei Jorão tinha sido ferido na batalha e voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos causados pelos sírios. Jeú disse aos homens que estavam com ele: Se querem que eu seja rei, não deixem que ninguém saia da cidade e vá a Jezreel contar o que fizemos. Em seguida, Jeú subiu numa carruagem e foi a Jezreel, onde o rei Jorão se recuperava de seus ferimentos. Acasias, rei de Judá, também estava ali, pois tinha ido visitar Jorão. Quando a sentinela da torre de Jezreel viu Jeú e sua tropa se aproximarem, gritou: Uma tropa se aproxima! O rei Jorão ordenou: Envie um cavaleiro para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: O rei quer saber se vocês vêm em paz. Jeú respondeu: O que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. A sentinela informou: O mensageiro se encontrou com eles, mas não está voltando. Então o rei enviou outro cavaleiro. Ele foi ao encontro deles e disse: O rei quer saber se vocês vêm em paz. Jeú respondeu novamente: O que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. A sentinela exclamou: O mensageiro se encontrou com eles, mas também não está voltando. Deve ser Jeú, filho de Ninsi, pois conduz seu carro de guerra como um louco. Rápido, preparem meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, saíram ao encontro de Jeú e o acharam no campo de Nabote, em Jezreel. O rei Jorão perguntou: Você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu: Como pode haver paz enquanto estamos cercados da idolatria e da feitiçaria de sua mãe, Jezabel? Então o rei Jorão deu meia volta com seus cavalos e fugiu, gritando para o rei Acasias: Traição! Acasias! Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou seu coração e ele caiu morto, dentro do carro de guerra. Jeú disse a Abidcar, seu oficial: Jogue-o no campo que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembra-se de quando você e eu acompanhávamos a cavalo o pai dele, Acabe? O Senhor pronunciou essa mensagem contra ele. Assim diz o Senhor: Ontem vi o assassinato de Nabote e seus filhos. Juro solenemente que o farei pagar por ele neste campo. Portanto, jogue-o na propriedade de Nabote, como o Senhor disse. Quando Acasias, rei de Judá, viu o que estava acontecendo, fugiu pela estrada para Bet-Ragã. Jeú foi atrás dele, gritando: Atirem nele também! E atingiram Acasias em seu carro de guerra, na subida para Gur, perto de Ibleã. Ele conseguiu ir até Megido, mas morreu ali. Os servos de Acasias levaram seu corpo no carro de guerra para Jerusalém, onde o sepultaram com seus antepassados na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Quando Jezabel soube que Jeú tinha chegado a Jezreel, pintou os olhos, arrumou os cabelos e sentou-se em frente a uma janela. Quando Jeú entrou pela porta do palácio, ela gritou para ele: Vem em paz, assassino! Você é como Zimri, que matou meu senhor. Jeú olhou para cima, viu Jezabel na janela e gritou: Quem está do meu lado?
2 ou 3 eunucos olharam para ele. Joguem-na para baixo, ordenou Jeú. Eles a jogaram pela janela, e o sangue espirrou na parede e nos cavalos. E Jeú atropelou o corpo com as patas de seus cavalos. Em seguida, Jeú entrou no palácio e comeu e bebeu. Depois disse: Alguém vai sepultar aquela maldita mulher, pois era filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Quando voltaram e contaram a Jeú, ele disse: Isso cumpre a mensagem do Senhor, anunciada por meio de seu servo Elias de Tisbe. Cães devorarão o corpo de Jezabel no campo de Jezreel. Seus restos serão espalhados como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de reconhecê-la. Acabe tinha 70 filhos, que moravam na cidade de Samaria. Jeú escreveu uma carta às autoridades e aos oficiais da cidade e aos guardiões dos filhos do rei Acabe, e que dizia: Os filhos do rei estão sob seus cuidados, e vocês têm carros de guerra, cavalos, uma cidade fortificada e armas. Assim que receberem a carta, escolham para ser rei o melhor e mais capaz dos filhos de seu senhor, e prepare-se para lutar pela dinastia de Acabe. Eles ficaram apavorados e disseram: 2 reis não foram capazes de enfrentar este homem, o que podemos fazer? Então os administradores do palácio e da cidade, juntamente com as autoridades e os guardiões dos filhos do rei, enviaram esta mensagem a Jeú: Somos seus servos, e faremos o que o Senhor ordenar. Não proclamaremos nenhum rei. Faça o que lhe parecer melhor. Jeú respondeu com outra carta: Se estão do meu lado e vão me obedecer, tragam-me as cabeças dos filhos de seu senhor a Jezreel. Amanhã, a esta hora. Os 70 filhos de Acabe estavam sob os cuidados dos líderes de Samaria, onde haviam sido criados desde a infância. Quando a carta chegou aos líderes, mataram os 70 filhos do rei. Colocaram as cabeças em cestos e as entregaram a Jeú em Jezreel. O mensageiro foi a Jeú e disse: Eles trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Então Jeú ordenou: Façam com elas 2 montões junto ao portão de entrada da cidade e deixem que fique lá até amanhã cedo. Na manhã seguinte, ele saiu e se dirigiu à multidão que havia se reunido ali. Vocês não têm culpa, disse ele. Eu conspirei contra meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Podem ter certeza de que a mensagem do Senhor a respeito da família de Acabe se cumprirá. O Senhor declarou por meio de seu servo Elias que isso aconteceria. Então Jeú matou todos os parentes de Acabe que restavam em Jezreel e todos os seus oficiais mais importantes, seus amigos pessoais e seus sacerdotes. Nenhum descendente de Acabe sobreviveu. Depois, Jeú partiu para Samaria, no caminho de Bet-Eked, dos pastores. Encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá. Quem são vocês? Perguntou. Eles responderam: Somos parentes do rei Acasias. Vamos visitar a família do rei Acabe e da rainha mãe. Prendam-nos vivos, ordenou Jeú a seus homens. Eles capturaram 42 pessoas ao todo e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. Nenhum deles escapou. Quando Jeú partiu dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha falar com ele. Depois de cumprimentá-lo, Jeú lhe disse: Você é leal a mim, como eu sou a você? Sim, eu sou, respondeu Jonadab. Então, dê-me sua mão, disse Jeú. Jonadab estendeu a mão e Jeú ajudou a subir na carruagem. E lhe disse: Venha comigo e você será minha dedicação ao Senhor. Jonadab foi com ele. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos que restavam ali da família de Acabe, como o Senhor havia anunciado por meio de Elias. Jeú reuniu todo o povo da cidade e lhes disse: A adoração de Acabe a Baal não foi nada comparado ao modo como eu o adorarei. Portanto, convoquem todos os profetas e adoradores de Baal e reúnam todos os seus sacerdotes. E aqui Jeú, ele continuou com as ações que fizeram com que Acabe fosse morto e toda a sua família. Aqui Jeú, apesar de ter visto que o profeta de Deus, Elias, tinha profetizado contra Acabe, ainda assim ele não se prostrou diante do Senhor, não se prostrou diante do verdadeiro Deus, mas ele continuou adorando Baal e tentando adorar mais ainda.
Todos devem vir, pois vou oferecer um grande sacrifício a Baal. Quem não comparecer será morto. O plano astuto de Jeú, porém, era destruir todos os adoradores de Baal. Olha aqui, que reviravolta. A gente pensou que na realidade Jeú iria adorar Baal, mas na verdade ele estava realmente do lado do Senhor. Olha que reviravolta aqui na história. Então Jeú ordenou: preparem uma reunião solene para prestar culto a Baal. A convocação foi feita e ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os adoradores de Baal vieram e ninguém faltou. Encheram o templo de Baal de uma extremidade à outra. Jeú instruiu o responsável pela sala de vestimentas. Todos os adoradores de Baal devem usar estas roupas. E as roupas foram distribuídas. Em seguida, Jeú entrou no templo de Baal com Jonadab, filho de Recabe. Disse aos adoradores de Baal: certifique-se de que ninguém que adora o Senhor esteja aqui, mas somente aqueles que adoram a Baal. Estavam todos dentro do templo para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia colocado 80 homens do lado de fora do edifício e avisado: se deixarem alguém escapar, pagarão com a própria vida. Assim que Jeú terminou de oferecer o holocausto, deu ordem a seus guardas e oficiais: entrem e matem todos. Não deixem ninguém escapar. Os guardas e os oficiais mataram todos e arrastaram os corpos para fora. Então os homens de Jeú entraram na câmara mais interna do templo de Baal, levaram para fora a coluna sagrada usada no culto para Baal e a jogaram no fogo. Despedaçaram a coluna sagrada, demoliram o templo de Baal e o transformaram em banheiros públicos, como é até hoje. Desse modo, Jeú destruiu todos os vestígios do culto a Baal em Israel. Contudo, não destruiu os bezerros de ouro em Betel e Dan, com os quais Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a pecar. Olha que interessante aqui, Jeú, ele se prestou a destruir tudo que era contra o Senhor. Isso ensina alguma coisa pra gente. Às vezes a gente tem nas nossas vidas não necessariamente a adoração a outros ídolos. Isso não é tão comum nos nossos dias, pelo menos não ídolos físicos, outros deuses em si. Mas nós temos ídolos em nossos corações, que podem ser aquelas coisas que nós damos mais valor que não a Deus. Pode ser nosso trabalho, pode ser nossa família, pode ser nosso marido, nossa esposa, pode ser algum bem material, pode ser o dinheiro. Diversas coisas podem estar em nossos corações que não o Senhor, em primeiro lugar. E essas coisas são coisas que nos levam a pecar. Às vezes o ídolo pode até ser a nossa própria imagem. Às vezes nós mesmos buscamos a beleza de tal modo que faz com que isso venha a estar acima do Senhor. E a gente vê o quão ruim que são os ídolos, porque eles nunca trazem saciedade para o nosso coração. Uma pessoa que idolatra o dinheiro nunca vai ter o bastante para saciar seu coração. Uma pessoa que idolatra sua beleza nunca vai se ver bonita o suficiente. Quantas pessoas nós vemos que fazem plásticas atrás de plásticas tentando conseguir o rosto, o corpo, a imagem perfeita, mas sempre se acha mais feio do que outras pessoas. Quando nós temos outros deuses em nossos corações, a gente nunca vai ser verdadeiramente satisfeito, porque essa satisfação só é dada pelo Senhor, quando o Senhor entra em nossas vidas. E em alguns momentos, para que nós deixemos a idolatria, não pode ser simplesmente com ações brandas, com aos pouquinhos. Às vezes tem que ser feita uma limpeza radical. Nós temos que nos afastar daquilo que nos afasta do Senhor, da mesma forma que Jeú fez agora, porque Acabe e sua família foram aqueles que foram responsáveis por trazer a idolatria, por trazer a adoração a Baal, por levantar um templo e altares para este Deus. E Jeú não foi simplesmente dizendo: não, diminui a adoração. Não, ele foi lá e cortou o mal pela raiz.
Lógico, ele ainda não destruiu os bezerros de ouro, então ele não foi totalmente estrito naquilo que ele fez. Mas ainda assim, toda a limpeza que ele fez para que aqueles que adoravam outros deuses que não o Senhor fossem destruídos, assim como o Senhor também havia dito que aconteceria, o juízo que o Senhor ia trazer dentro de Israel aconteceu. Ainda assim, o Senhor disse a Jeú: Você fez bem em seguir minhas instruções e destruir a família de Acabe. Por isso, seus descendentes serão reis de Israel até a quarta geração. Mas Jeú não obedeceu de todo o coração à lei do Senhor, o Deus de Israel. Não se afastou dos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. Ou seja, ainda assim, tinha algumas, se vocês lembram, esses bezerros foram construídos porque a lei de Moisés dizia que só poderia adorar ao Senhor no templo. Mas como o templo se encontrava dentro da cidade em que Judá governava, o povo de Israel, que eram as outras tribos, não poderiam adorar. Então, esses bezerros de ouro foram feitos como uma medida para adorar ao Deus de Israel. Mas volta aquilo que aconteceu lá no Egito, no deserto do povo que saiu do Egito, onde eles construíram um bezerro de ouro. Quando Arão construiu o bezerro de ouro, o povo, apesar da intenção ter sido fazer uma imagem física do Deus, eles estavam reduzindo o Deus Todo-Poderoso em uma imagem. Eles estavam reduzindo aquele que não poderia ser reduzido, estavam tentando enjaular aquele que não pode ser contido. E isso é uma abominação para o Senhor. Então, Jeú, apesar de ter feito bem em destruir a família de Acabe, tanto que o Senhor disse que ele se agradou por ele ter seguido as instruções com relação à família de Acabe, ainda assim, ele não seguiu de todo o coração o Senhor. Ainda assim, ele continuou com práticas que iam contra aquilo que o Senhor queria. Atos 17, do 1 ao 34. Então, Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como era seu costume, Paulo foi à sinagoga e, durante 3 sábados seguidos, discutiu as Escrituras com o povo. Explicou as profecias e provou que era necessário Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus, de que lhes falo, é o Cristo, disse ele. Alguns dos judeus que o ouviam foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos, tementes a Deus, e várias mulheres de alta posição. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros e desocupados e com a multidão começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade. Mas, como não os encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos e os levaram diante do conselho. Gritavam: Aqueles que têm causado transtorno no mundo todo e agora estão aqui, perturbando a nossa cidade. E Jason os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Olha que interessante. Todos aqueles que foram contra Paulo, que foram contra Silas, contra os apóstolos e os evangelhos, não iam com a racionalidade. Eles não tentavam enxergar nas escrituras que acreditavam para encontrar uma refutação daquilo que eles falavam. Não, eles ficavam com inveja e utilizavam de artimanhas para conseguir acabar com o pronunciamento da mensagem, com a pregação da mensagem que Paulo e os outros faziam. Aqui a gente nunca vê alguém tentando utilizar a própria escritura para tentar rebater o que Paulo falava, o que os outros apóstolos falavam. Pelo contrário, quando as pessoas ouviam o que Paulo falava, quando eles verificavam nas escrituras, eles criam, eles entendiam que realmente precisava vir o Cristo. Se a gente lê, por exemplo, Isaías 53, que é uma passagem muito clara que fala sobre o sofrimento que precisaria ser precisaria acontecer com Cristo e que isso traria o perdão dos pecados
das pessoas, acaba sendo inegável a necessidade de Cristo. Mas ainda assim, essas pessoas, por inveja, ou talvez por terem os olhos fechados, não pararem para pensar e para analisar aquilo que esses homens estavam falando, eles acabaram afastando a verdade de seus corações, acabaram perdendo a oportunidade de conhecer aquele que traz a verdadeira vida, que traz a água, a água que realmente mata a sede, assim como Jesus falou para a mulher samaritana. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram. Então, os oficiais obrigaram Jason e os outros irmãos a pagarem fiança, e depois os soltaram. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando chegaram lá, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica, e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias, e é o que eu acabei de falar, isso aqui acontece com os bereanos, os irmãos, as pessoas, os judeus que moravam em Bereia. Olha só, todos os dias examinavam as escrituras para ver se o que Paulo e Silas ensinavam, para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. O evangelho nunca foi algo que foi dito para tentar, algo que foi dito sem base, algo que foi dito que não pudesse ser comprovado. O Senhor Deus, ele traçou um plano e desde lá de Gênesis até o final do Antigo Testamento, ele foi construindo toda a sua história, colocando prova atrás de prova, fazendo sinais, milagres e maravilhas, para que tivesse todo um embasamento de sua revelação, para que nós pudéssemos verificar que realmente aquilo que ele tinha feito vinha de Deus, que realmente Jesus tinha vindo de Deus. E está disponível para nós. Quando você ouve alguma pregação, quando você ouve alguma coisa sobre Deus, é importante fazer como os bereanos, que iam na Bíblia e, no caso, eles não tinham a Bíblia inteira como nós temos hoje, mas eles tinham as Escrituras. Eles iam nas Escrituras e verificavam se aquilo que Paulo e Silas ensinavam era verdade. Isso é algo que Deus quer que nós façamos. Ele não trabalha tentando fechar os nossos olhos e trabalhando em uma fé cega. Não, ele trabalha no racional. Ele faz com que nós pensemos e que a nossa fé não seja simplesmente, apesar de Jesus ter dito que bendito aquele que crê sem precisar ver, ainda assim, Deus ainda criou tudo o que nós precisávamos para conseguir verificar racionalmente que Ele é Deus, para verificar racionalmente que Jesus é Deus, para verificar racionalmente que Ele nos quer para com Ele. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Esse é o poder do Evangelho, esse é o poder da palavra de Deus. Mas, quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço. Os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. Os que acompanharam Paulo o levaram até Atenas e depois voltaram a Bereia, com instruções para Silas e Timóteo irem ao encontro deles o mais depressa possível. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram: "O que esse tagarelo está querendo dizer?" Outros disseram: "Parece estar falando de deuses estrangeiros." Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: "Pode nos dizer que novo ensino é este? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam." Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros:
Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: Ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que o Senhor dos céus e da terra não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Olha que bonito! No Senhor nós vivemos, no Senhor nos movemos e no Senhor nós existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E, por isso ser verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, pedra ou prata projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Outros, porém, disseram: Queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então, Paulo se retirou do conselho. Mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Dâmaris e alguns outros. Olha a pregação de Paulo, o trabalho evangelístico de Paulo, causando alvoroço em todos os lugares, todas as cidades. Salmos 144, do 1 até o 15. Salmo de Davi. Louvado seja o Senhor, minha rocha. Ele treina minhas mãos para a guerra e dá a meus dedos habilidade para a batalha. Ele é meu aliado infalível e minha fortaleza, minha torre segura e meu libertador. Ele é meu escudo, em quem me refugio. Faz as nações se sujeitarem a mim. Ó Senhor, quem são os seres humanos para que prestes atenção neles? Quem são os simples mortais para que pense neles? São como uma brisa. Seus dias são como uma sombra que passa. Abre o céu, Senhor, e desce. Toca os montes para que soltem fumaça. Lança teus relâmpagos e dispersa os inimigos, atira tuas flechas e confunde-os. Estende tua mão desde o céu e salva-me. Tira-me das águas profundas. Livra-me do poder de meus inimigos. Eles têm a boca cheia de mentiras. Juram dizer a verdade, mas mentem. Cantarei a ti, ó Deus, um cântico novo. Cantarei louvores a ti com instrumento de 10 cordas. Pois tu concedes vitória aos reis, livraste teu servo Davi da espada mortal. Salva-me, livra-me do poder de meus inimigos. Eles têm a boca cheia de mentiras, juram dizer a verdade, mas mentem. Que nossos filhos floresçam na juventude como plantas viçosas. Que nossas filhas sejam como colunas graciosas esculpidas para enfeitar um palácio. Que nossos celeiros fiquem cheios de colheitas de todo tipo. Que os rebanhos em nossos campos se multipliquem aos milhares e até às dezenas de milhares. E que nossos bois fiquem carregados de alimentos. Que nenhum inimigo consiga romper nossos muros, que ninguém seja levado ao cativeiro, nem haja gritos de angústia em nossas praças. Como são felizes os que vivem desse modo. Verdadeiramente são felizes aqueles cujo Deus é o Senhor. Verdadeiramente são felizes aqueles cujo Deus é o Senhor. E por fim, para terminar, Provérbios 17, verso 27 e 28. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. Olha só, o verdadeiro sábio usa poucas palavras, palavras que são edificantes, palavras que são eficientes, eficazes. Quem tem entendimento controla suas emoções.
Até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada, até parece inteligente. E essas foram as palavras de hoje. Espero que elas entrem no seu coração, edifiquem a sua vida, que possam servir de alicerce para você estabelecer mais tijolos que vão construir a sua casa de comunhão com o Senhor. Vamos terminar esse momento com oração? Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa palavra, obrigado porque o Senhor nos abençoaste e nos deste a oportunidade de ler a Tua palavra e de aprender de Ti. Abençoa para que nós possamos cada dia mais nos aproximar de Ti, através da Tua palavra, através da Tua revelação. Abençoa o nosso dia para que ele seja um dia de paz, para que ele seja um dia de vitória, para que ele seja um dia produtivo, para que seja um dia em que os Teus servos vão refletir a Tua glória para o mundo, para que aquilo que nós toquemos prospere, seja abençoado, para que aquilo que nós fizermos seja feita com esmero, para que seja feita, Senhor, de maneira que agrade ao Senhor e que faça com que as pessoas olhem para os Teus servos com olhar de admiração, não porque nós merecemos admiração, mas porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Abençoa aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, para que o Senhor traga a cura, traga a restauração. Abençoa, Senhor, para que nós tenhamos o pão de cada dia, para que o Senhor nos dê o sustento. Não nos deixe, Senhor, passar necessidade, abra portas, promove os Teus servos para que nós possamos avançar o Teu reino, para que nós possamos cada dia mais abençoar a terra com nossos recursos. Senhor, abençoa o nosso coração para que nós possamos lutar contra o pecado, para que nós possamos cada dia mais nos aproximar de Ti. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não se esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor. Deus te abençoe e até amanhã para mais um devocional.